para você. E é por isso mesmo que a gente muda de assunto e agora fala do principal problema ou a principal treta na internet envolvendo uma participante do BBB na última madrugada. Presta atenção, tá? Fernanda está sendo detonada por ter feito uma fala que no vídeo curto ela é retirada do contexto e a aplicação literal do que ela diz assusta qualquer pessoa, né? Porque ela fala coisas muito pesadas que a gente jamais imaginaria que algum participante teria coragem de dizer na TV aberta, no 24 horas, no Globoplay, enfim. Ela falou. Só que se você não assistiu ou não estava acompanhando o assunto principal da conversa, você não entende que aquilo que viralizou, aquele videozinho curto de 20 segundos, foi retirado de contexto. E aí você começa a ter interpretações literais do que ela disse. Só que ela estava falando sobre maternidade solo, tá? Eu estava em outro sinal na hora, eu não estava assistindo necessariamente a fala dela naquele momento, eu estava numa outra câmera. Quando eu volto para a câmera dela, já estava na imagem do Buda, então eu perdi o contexto geral da conversa. Mas o que eu estava assistindo antes a esse contexto era ela falando da vida dela. Antes de eu mudar a câmera, ela estava falando da vida dela, de como é complicada a vida dela, as coisas que ela faz. E aí estava todo mundo trocando ali histórias de vida. Ponto. Fernanda reclamou da Bia usar a doença da família e cita um caso da própria. Fernanda também falou que aqui fora ela é uma fracassada. Olha o contexto vindo aqui. Mas se sente vencedora lá dentro porque foi escolhida entre milhões para estar entre 26. Ela também falou que o cansaço de ser mãe solo e cuidar dos filhos é algo que é uma questão. E essa fala dela foi mal interpretada aqui fora. Por quê? Se você pega o sentido literal do que ela falou, desculpa, gente. Se você pega o sentido literal do que ela falou, você tá achando ali que de alguma maneira ela tá sendo cruel. Mas ela joga os extremos e diz assim, abre aspas para Fernanda. Eu vou tomar cuidado com algumas palavras, eu vou substituí-las, tá? Às vezes tá dando tudo errado, Pitel. Tem dia que você quer acabar com seus filhos. Ela usou outra palavra. Você quer ser presa. Tem dia que você olha aquelas crianças e fala: se eu morasse num prédio, eu jogava pela janela. Porque você não aguenta. Você surta. E aí ela diz uma outra coisa sobre ela mesma. Que a gente não vai dizer aqui porque pode ser gatilho para muita gente. A equipe da participante postou um comunicado sobre o assunto. E nós vamos ver o comunicado. Tá? Tem aí o comunicado ou não? Tem comunicado na tela? Se não tiver, eu só leio ele aqui, tá? A equipe da participante postou o comunicado dizendo o seguinte: deve ser muito difícil para a interpretação de alguns entender a hipérbole de uma mãe exausta. Dieguinho, o que é hipérbole? Explica. Explico. Hipérbole é uma ênfase expressiva do exagero, da significação. É usado na língua portuguesa, tá? Nada mais é do que exagero, ok? Hipérbole é o exagero, tá? De uma mãe exausta. Fernanda é uma mãe atípica, solo, assim como várias, né? E nós sabemos que muitas falas dela são sobre frustrações que a mesma enfrenta e que ela ressalta, como quando se abriu dizendo que não é uma pessoa feliz. A realidade de uns não é a de outros. Nanda vive por suas crianças, trabalha incansavelmente para poder manter um padrão de vida acessível para eles e ainda assim se martiriza por sentir que é insuficiente e que seus filhos merecem mais do que ela pode oferecer. Afinal, que mãe não quer dar o melhor para os seus filhos? É fácil transformar um desabafo de uma mãe privada do seu tempo e suporte em algo estratosférico, sem tom para a possibilidade de um contexto humanizado. É fácil julgá-la sem conhecer sua história e muito cruel insinuar qualquer coisa para além disto, visto que o contexto pode ser muito claro. Basta ter uma básica noção e boa vontade de como interpretá-lo, sem os óculos do sadismo, diz aí o texto publicado pelo ADM
Da Fernanda, certo? E Dieguinho, sadismo, o que é sadismo? É a satisfação na dor alheia, né? Pelo A sofrimento satisfação da dor alheia. do sofrimento e tal. Então, só traduzindo algumas palavras para ficar fácil de vocês entenderem aí, tá? Comentários de Leão Lobo e na sequência eu comento. Olha, eu acho que ela usou palavras impróprias, palavras que é engraçado que ela critica a Alane por exagerar os sentimentos e tal, e ela usa palavras às vezes inadequadas. É evidente que essa mãe não queria destruir seus filhos, nem jogar seus filhos, nada disso. Ela está falando de uma exaustão de uma mulher sozinha, né, para cuidar de tudo isso, né? Agora, é aquilo que a gente diz também, quer dizer, ela foi mãe porque ela quis, foi uma escolha da vida dela, né? Então eu acho que às vezes esse reclamar demais, né, da sua maternidade, né, eu acho também esquisito, né? E uma outra questão que eu quero levantar aqui, eu sei que teve gente que pegou pesado, que só viu o lado errado dessa história, só viu essa frase, né? Ela está falando de uma exaustão da vida, de como é difícil, de como ela batalha, de por que ela está aí, e por que a vitória aí foi boa para ela, mexeu com o interno dela, porque pelo menos foi uma vitória na vida, ela tem tantas derrotas, né? Dá para entender tudo. Agora, eu acho que ela usou mal as palavras. E além disso, também essa coisa, ela criticou a menina porque trouxe a questão da irmã, mas ela, de certa forma, trouxe a questão dela aí, né? Do mesmo jeito, né? Só que ela tem essa, como se ela fosse diferente, como se ela fosse intelectual, como se ela fosse melhor, né? Ela tem essa postura na vida. Então, quer dizer, o caso dela, eu não gosto de falar sobre ele, porque, né, eu não vou usar isso no programa, mas usou, né? Então tem esse lado. Agora, não estou recriminando pela sua luta de mãe, entendo completamente o que ela está falando. Uma outra coisa que me ficou na cabeça, como ela resolveu para estar dentro da casa durante 3 meses, sendo mãe solo? Então, será que a vida dela é tão difícil quanto ela acha? Porque se ela teve esse auxílio, porque é um auxílio isso, ou do namorado atual, ou da mãe, ou de uma ex-sogra, alguém ajudou e ficou com esses filhos e está arcando com todos os problemas que aconteceram nesses 3 meses, enquanto ela está dentro da casa. E vamos combinar que dentro da casa, além do jogo, ela está se divertindo, ela está descansando, porque ela fica muito na cama, né? Então, tudo bem, ela tem o direito, porque ela deve ter uma vida puxada lá fora. Mas será que é tão difícil a vida dela como ela vê? Ou será que ela é que vê a vida de um jeito tão penoso como esse, né? Porque parece que não é tão penoso assim. Se ela tem esses alicerces que ficaram com os filhos nesse tempo todo, 3 meses, para uma mãe fora de casa, né? É preciso ter um alicerce. Eu sei que é pelo bem dos filhos, que ela está lutando pelo prêmio e tal. Mas há que se pesar esse outro lado, né? Agora, acho que ela errou muito nas palavras. Agora, compreendo a exaustão dela, que não é dela, que é de muitas mulheres no Brasil. Algumas, inclusive, com muito mais dificuldades do que ela. São mães das comunidades que descem morro para poder conseguir água, que descem morro para levar as crianças para um colégio lá longe, né? Então, quer dizer, eu compreendo tudo. Eu sei que ela representa aí dentro uma luta da mulher solo e tal.
nesse sentido, eu compreendo tudo. Agora, que tem essas particularidades que eu acho esquisitas. Porque uma mãe da comunidade, será que poderia deixar 3 meses seus filhos para poder ir para um programa de televisão? Então, será que a vida dela é tão sacrificada assim? Essa é a minha visão das coisas. Agora, assim, sou contra tudo que falaram, essas maldades todas que falaram contra ela, pela frase dela. Eu sei que foi uma frase infeliz, ela usou mal as palavras, mas as pessoas ficaram só com isso, e ela estava falando de uma coisa maior, bem maior, que é a questão de todas as mulheres que têm vida solo, porque os homens não assumem seus filhos. Eu lembro que ela contou que ela teve um primeiro namorado, que aí ela ficou grávida, ele foi embora, depois ela arrumou outro, assim que ela teve o filho também foi embora, né? Tudo bem, eu entendo tudo isso e sei como é difícil. De certa forma, eu vivi o contrário, eu fui um pouco pai solo e tal, né? Então eu sei exatamente como é difícil isso. Agora, é esquisito, é esquisito. As expressões que ela usou são pesadas e não são boas. Ela devia repensar um pouco o vocabulário dela. Leão, de tudo que você falou, eu concordo com boa parte. Eu acho que ela escolheu as palavras erradas, né? Eu acho que, de fato, ela quis dar um sentido para aquelas frases, de jogar os extremos, de falar da exaustão e da responsabilidade que é ser mãe solo e tal. Mas num ponto eu só discordo, porque eu acho que as mulheres, elas não escolhem ser mãe, né? Num país em que é muito difícil para a mulher poder ter a liberdade de escolher, né, sobre si e tal, eu acho que de fato a gente tem que pensar um pouco, refletir um pouco sobre essa discussão, porque muitas mulheres não têm escolha, né, dependendo da situação que a pessoa vive, e aí eu tô falando de diversas classes, situações, mulheres periféricas ou não, mulheres ricas, não importa. Eu acho que é importante a gente levantar a discussão de que ser mulher no Brasil, em qualquer aspecto, é algo desafiador, é algo difícil, e elas trabalham muito mais do que os homens em diversas situações, né? Não é meu espaço de fala, mas a gente consegue ver isso, né? A mulher, ela vai para o trabalho de manhã, trabalha, volta, tem que cuidar do filho, aí prepara janta, não sei o quê, aí cuida da casa e dorme no dia seguinte tudo de novo, né? E tem um vídeo, só para a gente trazer de novo o contexto aqui de tudo isso que a gente está falando, da Fernanda, que ela diz o seguinte durante a madrugada, que ela arruma as compras de noite, quando ela chega no mercado, aí os filhos dela começam, mãe, não sei o que, quero brincar, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero dar banho, tem que dar coisa pra comer, aí tem que ver um desenho com a criança, aí depois, quando ela bota todo mundo pra dormir, as crianças, aí é a hora que ela vai trabalhar, isso já é quase 1 da manhã, tá? E aí ela fala que ela começa a bater bolo de madrugada, que ela vai dormir umas 4 e pouca da manhã, porque 5 horas, ela é doceira, depois, né? Ela levanta 6, 7 horas, aí acorda e vai tudo de novo, aí acorda, dá café da manhã, prepara, bota pra sentar, come, não sei o que, e aí ela fala que a primeira coisa, o café da manhã deles é e o café dela é energético. Ela fala, pô, eu tomo energético pra eu dar conta do dia. Os meus irmãos até brincam, pô, o seu dia só começa com um energético, ela toma um energético do dia, e vocês sabem que é péssimo pro nosso organismo energético, é açúcar puro aquilo ali e tal, não sei o que. Então, não, e aí eu falei no começo do programa hoje, nós vamos passar pano pra Fernanda? Não, nós vamos tentar explicar o sentido do que a Fernanda falou, não é passar pano, porque as palavras que ela usou são totalmente complicadas. O Leão falou e eu reforço, né? Usar palavras extremas, e eu até pulei algumas delas aqui para vocês, assusta de cara. Mas se você aplica ao contexto, você entende que ela não estava dando sentido literal àquelas palavras. Ela não ia fazer aquilo, até porque, entende? Dieguinho,
Não quero te interromper, mas só para explicar um pouco melhor isso que você falou. Até porque no Brasil, essas coisas, essas palavras que ela usou, acontecem de fato, toda hora. Né? Então, fica até complicado para as pessoas entenderem que ela está falando de uma forma hiperbólica, por exemplo, exagerada e tal. Porque, de fato, acontece toda hora no Brasil. A gente liga a televisão e a gente vê casos e mais casos de que isso é verdade. Né? Então, de que acontece mesmo essas coisas. Então, eu acho que ela usou um exagero ali que não foi bom. É isso. E ó, só pra gente, acho que arrematar um ponto importante, eu tô dando uma lida nos comentários, enquanto o Leão falava eu também lia, acho que a gente não pode deixar de falar sobre isso. Gente, a vida particular da Fernanda diz respeito à Fernanda, tá? Só ela sabe o que ela vive, e a gente já percebeu que ela tá num turbilhão de emoções lá dentro. Tá? Ela falou, verbalizou que ela não é uma pessoa feliz. Eu tô vendo muita gente falando bobagem aqui no chat, tá? Ninguém sabe detalhes aí da vida particular da Fernanda. Ninguém. A gente tem que julgar o que ela fala e diz dentro do jogo, tá? A gente não sabe como é que é a relação dela com os filhos dela, de como é a vida familiar dela, nem de nenhuma mãe. Nós só temos que falar como que essa declaração aí, né, toda que a gente está vendo, afeta o andamento do jogo. Mas vamos tomar cuidado aí com os comentários, porque a gente entende que você que está assistindo pode ter levado literalmente o que ela falou, mas se você não pegar a fala completa, e eu estou falando, a gente que trabalha com isso, a gente pegou o contexto completo. Eu contei para você. Se você está assistindo esse corte aqui no canal de Splash, volta do começo. Eu contei o contexto da conversa. Você vai entender por que ela disse isso. Porque ela está falando do sofrimento que é você ser testada todos os dias a seu limite. Entende? Não absorva um sentido literal, porque ela usou palavras erradas para explicar algo que várias mulheres passam. Tá bom? É isso. Aí tem gente, claro, evidente, que quando viu a fala da Fernanda, decidiu opinar com base no que foi falado por ela dentro daquele vídeo, sem entender o contexto. É o caso, obviamente, da apresentadora Sônia Abrão. Ela disse o seguinte sobre o assunto. Fernanda mostra que sempre dá para piorar. Não adiantou a câmera desviar para outro lugar da casa. O que ela disse sobre filhos já estava registrado. Que coisa pesada. E dessa vez nem a Pitel, que já gargalhou com as falas capacitistas da participante, achou graça. Sim, ser mãe nem sempre é fácil, mas esse tom da Fernanda vai além da força de expressão. Tem coisa aí que ela vai precisar tratar aqui fora, pelo bem dela e dos próprios filhos. Eu concordo e discordo da Sônia, né? Eu concordo que ela vai precisar, assim, de fato, fazer um acompanhamento para tirar um pouco dessa carga de cobrança que ela tem consigo mesma também. E uma questão de reorganizar, talvez, a rotina dela, essa coisa de ficar trabalhando até 4, 5 horas da manhã, né? Ali fazendo os bolos que ela mencionou. Mas eu discordo da parte de que não foi uma força de expressão, né? Que ela fala que não vai muito além da força de expressão, foi uma força de expressão e foram palavras duras e muito erradas utilizadas ali. Foi muito infeliz a fala da Fernanda, tá? Mas quem estava vendo a conversa geral entendeu o que ela quis dizer. Tá legal? Fechamos esse assunto, tá? Agora a gente vai pro Superchat. Vamos ver o que o pessoal tá falando aí nos comentários da nossa live. Daniel Miyagi, Leão, o que você achou de você e Yas aparecerem no BBB? É verdade. Comenta aí, Leão. Foi ontem, Leão Global. Eu achei engraçado, porque foi uma fala, né, quando eu falei do copo, que eu tinha apenas, né, porque o copo era do aniversário dela e tal, e foi esse momento aí. Passou. E eu fiquei surpreso com como a Globo é cuidadosa. Porque pediu permissão para o UOL, pediu permissão aqui para a Rede TV, onde eu trabalho também, meus direitos de imagem, essa coisa toda, e me mandou
um pedido de direito de imagem para assinar, que na verdade não era um papelzinho como a gente vê normalmente. Não, era quase um livrinho assim, né, que tinha que ler para poder assinar. Então, achei interessante, achei cuidadoso, delicado, quero agradecer, né? E a minha querida Yasna aí, maravilhosa, discordando de mim, foi ótimo. Aí também foi um recorte que eles fizeram de uma conversa longa que nós tivemos, eu e a Yas, sobre a questão do copo. Que eu recriminei a Lani de levar o copo, mas falei, mas fiquei com pena dela porque era o dia do aniversário dela, eles pegaram só essa frase, né? Mas é importante a gente falar, né? Que aí é uma coisa leve, mas também tira de contexto, fica esquisito. Né? A Yas discordou de mim e falou, não, regra, se ela levou o copo, ela está errada, devia ser, né, punida. E é isso, né? Mas eu achei divertido. E bom, gente me ligou, evidentemente, te vi no BBB, engraçado isso. Esse cuidado que a Globo tem é espetacular, né? Mas eu acho que eles têm noção que o BBB e aquele produto naquele horário nobre é um canhão de gente assistindo. Então tudo que passa, tudo que é mostrado tem que ser cuidadosamente pensado, né? E esse cuidado de pedir a liberação também é bem bacana aí por parte da equipe gigantesca do BBB, que eu imagino que nessa altura do campeonato também deve estar muito cansado. A gente, quando profissional, a gente se sente valorizado, né, Dieguinho? Então é bem legal. É verdade. Exatamente, muito bem. Bom, professor Jackson, precisamos nos preocupar com a Fernanda, sim. A forma como ela se atirou na piscina e agora essa falta, ela precisa de um tratamento urgente. O professor Jackson, mas são situações diferentes. A forma como ela pulou na piscina foi intencional e foi cômica, porque já estavam chamando ela para pular para a piscina e ela falou que não ia. Mais uma vez, o problema do contexto. Ela falou que não ia. E aí tem um determinado momento que ela entra na cozinha, se não me engano, na sala, e quando ela volta, ela muda de ideia. Ela fala, quer saber, eu vou, mas ela não fala isso na hora, né? E aí ela vai nessa cena engraçada e se joga na piscina de roupa e tudo. Assim, ela tirou o microfone, né? Se jogou na piscina de roupa e tudo, porque tinha gente que estava vendo ela. As outras pessoas estavam sentadas, elas estavam vendo a Fernanda, né? Ali caindo. Então todo mundo deu risada. Ela falou, vocês não me pediram pra entrar? Eu decidi entrar desse jeito mesmo e tal. Então ela fez uma brincadeira. Só que não dá pra você correlacionar essa brincadeira, a queda dela, a essa história, tá? São situações diferentes. Embora exista preocupação, sim, da queda dela na piscina. Mas ontem, por exemplo, a edição, ela aplicou o contexto do que de fato foi a intenção dela. Fazer uma brincadeira, tá bom? Vamos para mais um. Danilo Barroso. Com os meus óculos de PCD, abomino as palavras dela. Disse aqui o Danilo Barroso. Ô Danilo, um abraço grande para você. Vamos para mais um. Não entendi, ô Lele. Você pode repetir? Tá. Daniela Costa. Ela foi mãe porque quis, mas provavelmente não queria ser mãe solo. Quem deve ser criticado são os pais que não fazem parte da criação dos filhos e deixaram a responsabilidade toda para ela, tá? Então diz aqui a Daniela Costa. Tem mais? Thaís Malom, discordo completamente quando o Leão diz que ela é mãe porque escolheu. Num país onde mulheres não têm direito a tomar decisões sobre o próprio corpo, não faz nenhum sentido chamar isso de escolha. Thaís, engraçado, você discorda de mim, mas eu concordo com você. Eu acho que na minha fala estava implícito isso. Isso eu também acho. Eu acho que é um país onde as mulheres não têm direito à própria escolha, o que fazer com o corpo. Né? Então, isso eu concordo plenamente. Agora, também isso não invalida a dizer que ela quis ser mãe. Né? Então, são duas coisas. Eu entendo o que você está falando e concordo com você. Acho que é perfeito. Eu acho que, infelizmente, nosso país ainda não respeita a mulher nesse nível. Né? Eu acho que nós estamos caminhando, né, para isso, inclusive com mais mulheres na política e tudo mais. Eu acho que a gente vai conseguir chegar lá.
Eu acho que é um respeito que o corpo, que a mulher é dona do seu corpo. E ainda no Brasil ainda não é, né? Então é isso, eu entendi exatamente o que você está falando e concordo. Boa. Tem mais. Vamos lá. Carolina Bonfim. A fala foi infeliz. De fato. Aliás, todo o contexto. Não é de hoje que a Fernanda usa palavras agressivas e violentas no BBB. Concordo também. Ela precisa de tratamento. Essa questão do tratamento, eu entendo que vocês falam isso na preocupação de, né, imaginar que a Fernanda precisa de suporte. Não é no sentido médico, pejorativo. assim, mas não é a gente, não é a gente que vai dizer isso, tá, gente? Eu entendo a intenção, mas quem diz que alguém precisa de tratamento é o profissional da área médica, tá? Assim como é o meu caso, o caso de pessoas que têm ansiedade, enfim, a gente descobre na hora que a gente está diante de um profissional capacitado para dar aquele diagnóstico. Então vamos tomar cuidado com isso aí. Tem mais? Gemison Ferreira. Sou pai solo de 2, trabalho com mães solos e ninguém falaria nem brincando algo abominável desse jeito de jogar da janela. Não se escore porque ela é mãe solo. Se liga, disse o Gemison Ferreira, que é a opinião dele. Valeu, Gemison. Tem mais? É isso. Olha, o mais importante, tá, gente, do nosso trabalho aqui, ao vivo, é a interação que a gente tem com vocês, tá? Fiquem à vontade para discordar, concordar e expor o ponto de vista de vocês aí nos comentários. Vamos só tomar cuidado para a gente não passar do limite, né? Às vezes a gente pode acabar tocando em questões aí das quais a gente não conhece. Então, é só um toque, sim, mas fica à vontade para comentar aqui no nosso programa, tá bom? Com consciência sempre. Bom,